Rita, um prazer te receber, tudo bem por aí? Oi, Thalita, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem pela TVT. Rita, vamos começar falando um pouquinho sobre essa notícia que tem sido a notícia da semana, que é esse caso dos assédios que foram denunciados em relação ao presidente da Caixa Econômica Federal. Vocês aí estão discutidos, reunidos, o pessoal, sindicalistas do ramo financeiro, e foram pegos durante, né, a conferência com essa notícia. Eu quero saber qual foi o impacto, como vocês receberam, qual o impacto, inclusive, no setor, né, no sindicato, né, quando recebe notícias como essas? Conta pra gente. Bom, coincidentemente, estava acontecendo, no momento que soubemos a notícia, uma oficina, porque a conferência da Uniaméricas é uma conferência temática, e um dos temas que estava sendo discutido no momento era o tema de gênero e igualdade. E nesta discussão do tema gênero e igualdade, nós discutimos a implementação, ou seja, a ratificação da Convenção 190, que trata da violência contra a mulher. E não existe violência maior do que um assédio sexual. Então foi assim bastante impactante ao saber que o presidente de uma entidade comete essa barbaridade, esse ato tão violento contra uma funcionária. Então, de imediato, todos os conferencistas, homens e mulheres, ficaram bastante indignados. A Contraf e seus sindicatos reagiram prontamente, organizando atividades em Brasília, organizando um tuitaço onde pedíamos o imediato afastamento do Pedro Guimarães, a apuração rigorosa dos fatos e o rigor da lei, porque assédio sexual é crime e não pode ser abafado isso. Então agora ele pediu demissão, mas na verdade nós mulheres dizemos que ele foi demitido por nós mulheres, porque foi o movimento das mulheres, desde as primeiras que tiveram uma coragem da denúncia, até toda a movimentação das demais mulheres e homens também, por que não dizer, que fizeram essas atividades todas exigindo o afastamento dele. Então, apesar dele ter pedido a demissão, nós entendemos que ele foi demitido sim, e agora queremos a apuração dos fatos e o rigor da lei. Perfeito. A gente deu ontem aqui essa manifestação que aconteceu na sede da Caixa ontem em Brasília. Foi muito importante também como forma de pressão para que tudo isso acontecesse. Perfeito. Falando sobre o encontro que vocês estão tendo agora, Rita, me chamou muita atenção quando eu fui dar uma lida ali no site, nos assuntos que serão debatidos, esta questão do progressismo avançando nas Américas, na América Latina principalmente, né? E como isso vai ser pauta de vocês também, essa relação, inclusive, governos progressistas e o meio sindical, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, primeiro porque nós dizemos que a democracia é um dos principais instrumentos de todo cidadão e, notadamente, o trabalhador. E a democracia num governo progressista, porque ninguém melhor que nós aqui do Brasil para entender o que significa para o trabalhador um governo da extrema-direita, um governo fascista, como está sendo o governo Bolsonaro, que implementou reformas trabalhistas, onde os trabalhadores perderam direitos que julgávamos já imexíveis, né? A palavra famosa que ficou, que já estava consolidado esses direitos, mas não, nós perdemos. Houve um ataque brutal a esses direitos, houve um ataque brutal aos sindicatos. Então, nós entendemos que para os trabalhadores é fundamental que tenhamos um governo progressista, que coloque o trabalhador como protagonista e que todas as reformas, todas as medidas que impactem o trabalhador, que o trabalhador seja uma parte, que seja participativo nisso, que ele seja chamado para discutir, que ele seja ouvido.
Então, o que está acontecendo aqui no nosso continente nos enche de alegria, porque recente ganhamos as eleições na Colômbia, então nós já temos governos progressistas na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, Venezuela, México, enfim. E se tudo der certo, e nós acreditamos piamente nisso, nós teremos o Lula em 2022, para que a gente consiga, enquanto trabalhadores que somos, manter e ampliar os nossos direitos e consolidar a democracia. Então, esse debate está permeando praticamente todo o Congresso e todos debatem a importância disso, né? Não só para as questões econômicas, para as questões de mercado, mas, acima de tudo, para a pauta dos trabalhadores. Só para finalizar, queria que você trouxesse esse detalhe. Esse encontro vai sediar o primeiro Fórum Sindical Internacional sobre o impacto da digitalização no sistema financeiro. Só para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da digitalização e como ela acaba afetando os trabalhadores do ramo financeiro. Ok. Essa conferência é uma conferência temática, onde nós possamos, dessa forma, aprofundar debates sobre determinados temas que são cruciais. E um desses temas cruciais é a digitalização. Então, nós, do setor de finanças, realizamos esse debate na segunda e terça-feira, e para deixar claro como isso se dá. Primeiro, saber que os bancos, de uma forma geral, eles têm aumentado ano a ano o orçamento voltado para as tecnologias, para a digitalização, para a inteligência artificial, segurança cibernética. E, na contramão disso, tem demitido trabalhadores. Essa digitalização toda, essa tecnologia toda existente hoje nos bancos, propiciou, por exemplo, que em 2020 todas as transações bancárias fossem feitas através do mobile banking. E isso deu uma redução de custos operacionais da ordem que varia de 40% a 60%. E se nós considerarmos a redução de custos que teve no back-office e na área de middle office, que chamamos, essa redução pode chegar a 80%. E esta redução de custo não teve o retorno social, não teve retorno para o trabalhador. O que vemos são os trabalhadores da base da pirâmide, os caixas, os assistentes, sendo demitidos. E são esses trabalhadores que são os mais próximos do sindicato, que são os mais organizados. E quando há uma demissão muito grande desses trabalhadores, tem um impacto, sim, por exemplo, na receita dos sindicatos e na organização dos trabalhadores. Aliado a isso, nós vemos o crescimento das fintechs, das plataformas digitais, dos bancos digitais, e com trabalhadores que não estão abarcados por um sindicato, não têm a proteção de um sindicato. Então, o grande desafio que temos é, primeiro, que haja uma reforma sindical que permita que a organização dos trabalhadores não se dê por categoria, e sim por ramo financeiro, por macro setor, e que nós possamos, dessa forma, representar os trabalhadores todos do setor financeiro. Porque hoje esse trabalhador é demitido do banco, porém ele continua trabalhando no setor financeiro, nas empresas periféricas ao banco. E, obviamente, esse trabalhador não tem direito, ele tem uma renda muito menor que a do bancário, e isso tem um impacto na sociedade como um todo, porque a renda média do trabalhador cai. Então, esse é o grande desafio que temos, a representação desses trabalhadores. Que importante isso que você nos traz. Assim, eu desejo sucesso nas discussões que vocês travam por aí. Qualquer novidade, avanço, inclusive, nessas discussões, volta aqui, traz para que a gente também se mantenha informado sobre tudo que acontece nesse ramo tão importante aqui. Rita, muito obrigada, viu? Bons debates para vocês por aí. Até uma próxima. Eu é que agradeço, Thalita, principalmente pela TVT, levar a pauta do trabalhador sempre para todos os nossos ouvintes, telespectadores, enfim. Muitíssimo obrigada pela oportunidade.
É o nosso papel. Rita, um beijo, até mais.